Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 13, bora para nossa análise diária. Galera, se inscrevam no canal e deixem um like, tá? Análises diárias aqui do mercado financeiro todo dia da semana, tá? Então, pelo dólar, né? Mas antes de nós vermos o dólar, bora começar pelo DXY. Galera, DXY desceu mais um degrau, né? Ele estava se sustentando acima do 97.600, né? E aí ele desceu esse degrau, né? Desceu um degrau, mas tá no 97 ainda, né? A gente vê aqui que tá 97, 96, tá aqui. 97, né? Então, trouxe a liquidez, né? Trouxe a liquidez ali da noite, um pouco da madrugada e trouxe aqui mais um pouquinho aqui para baixo, né? E ficou trabalhando de forma um pouquinho mais baixista mesmo. Ele conseguiu trocar na VWAP, né? Essa é a VWAP ancorada, mas voltou para o POC, né? E tá trabalhando nessa liquidez aqui no 97,270, nessa região, tá? Onde ele colocou a maior liquidez, é bem verdade, é essa, tá? Então, nosso dólar hoje ele ficou um pouco mais lateral, só que para alta, né? Só que ele já amanheceu, né, na parte mais negativa, né, galera? Então aqui a gente tem a linha no 0%, ele está com 0,06 de alta agora nesse momento e o índice caindo, né? Então hoje nós tivemos um mentiroso, né? Qual deles foi? Bem, mini índice, né? Mas a gente tem que saber por que ele está mentindo, né? Nós já vamos chegar lá. Então, dólar, galera. Câmbio, pessoal. Aqui, né? A gente tem a máxima da CME, mínima da CME, galera. E além do mais, nós temos bem aqui o nosso D+1, que é a Petax de ontem, tá? Então a Petax de ontem estava bem aqui, tá? E a Petax futura de ontem, ela estava nesse range aqui, né? Ela estava aqui mais ou menos, né? Essa diferença aqui. A de hoje, obviamente, eu já coloquei aqui a nossa Petax, tá? Hoje nós tivemos só uma oscilação um pouquinho maior, né? Da segunda. Aqui a distância em ponto tá de 13,5 pontos, né? Mas depois não tivemos grandes oscilações. Colocaram a Petax final, né, no abaixo do 400, né? Tá no 398,5. Casado tá de 24 pontos e nós erramos praticamente um ponto, né? Da nossa Petax do estudo sugerido que ocorre meio-dia para essa Petax final, né? Então tem uma margem de erro de um ponto, praticamente dessa para essa. Galera, seguinte, o dólar ele ficou trabalhando aqui, né? Ele fez um pequeno gap de baixa, né? Por causa dos DIs e também por causa do DXY, né? Como eu falei aqui para vocês. DI, pessoal, olha só como tá o DI, né, galera? Então o DI tá flat hoje. Se o DI tá flat, há motivos para o câmbio, né? E para a bolsa ficar positiva ou negativa, tá? Mas é bem verdade que eles estavam mais negativos, mas eles trabalharam numa estrutura de alta, né? Então estavam praticamente quase todos negativos, principalmente a ponta média. A ponta média aqui é branca pontilhada, tá? Ponta cinza, aliás, a cinza é a ponta longa, né? E essa branca aqui é a ponta curta, né? São os DIs mais perto ali da Selic, né? É o DI Furt, o F25, F26, tá? Então, ele só fez esse movimento de devolver mais um pouco, né? Os nossos juros, basicamente devolveu. E fez com que o nosso câmbio ele já caísse, ele tivesse essa movimentação aqui na baixa e devolvesse esse movimento, né, galera? Então, como eu falo para vocês, né, uma movimentação no DI um pouco mais compradora, mas ele estando flat, tá, galera? Bem verdade é essa, olha aqui.
tá flat, né? Flat, sem direcional. Então os dois teriam outros motivos, tá? Nós temos outras correlações que trabalham, né, de forma diferente na nossa bolsa e no nosso câmbio. Então, com o nosso DXY aqui, né, ficou na queda, né, mas depois trabalhou um pouquinho mais lateral, bem verdade é essa, né, ficou preso aqui nesse range. E o nosso câmbio, né, porque o que que acontece, galera, deixa eu trazer um insight valioso aqui para ti. Quando o DXY ele começa a trabalhar de forma um pouco mais altista mesmo, né, quando a gente sente com uma firmeza, as Petaxes elas ficam um pouco mais compradoras, né? Em cima do preço futuro aqui, né? Bem verdade que quem comprou em cima da Petax futura ficou meio que zero ou um pouquinho mais positivo, né? Principalmente nessa primeira. Mas é verdade que ele não deu muita chance, né? Seria interessante se ele voltasse aqui, tocasse aí sim para comprar. Mas né, ele deu uma movimentação um pouquinho mais parecida com essa aqui, que para mim essa compra aqui em cima do segundo spot para trazer na Petax Futura, né? Essa operação, se não foi a mais fácil, mas também estava um pouquinho mais perigosa, tá? Tava um pouquinho mais perigosa. A gente viu aqui que como os DI eles ficaram se trabalhando dessa forma um pouquinho mais flat, mas no direcional devolvendo, né, o parte negativa, né? Então o câmbio ele fez um movimento um pouco parecido, né? Então eu entendo que essa compra aqui em cima do spot, aqui tá o nosso spot de ontem, tá? Essa compra aqui, para mim na modalidade scalp faz sentido para trazer para a média contratual, né? Essa aqui seria uma possível compra, tá? E hoje nós tivemos também uma reunião, né, do Donald Trump, mais a União Europeia, mais o Zelensky, né, dizendo que foi boa, né? E essa movimentação, né, eu não sei se foi agora, tá, galera? Não sei se foi por causa dessa notícia, tá? Mas teve uma pequena movimentação um pouco mais forte. Eu verifiquei ali no DXY, nas outras moedas e não teve, tá, galera? Só teve realmente essa movimentação um pouquinho mais forte aqui, mas me parece ser um pouquinho mais emergencial de algum player, né? Mas é bem verdade que quem ficou comprado em cima da Petax Futura conseguiu realizar lá em cima, né? Então o plano de quem está operando, né, dos operadores, se concretizou, tá, galera? Ainda mais porque ele conseguiu trazer, né, a cotação de preço para perto, né, para perto aqui da média contratual. Bem verdade é essa, né, galera? Então tá tranquilo aqui pros nossos operadores aqui, né? Quem é bem verdade, né? Que o dólar ele tem mais ou menos esse insight, né? De ficar um pouquinho mais comprado na Petax futuras. Mas hoje foi um dia um pouquinho perigoso, tá, galera? Foi perigoso. É bom quando o DXY tá subindo e o juros está subindo, mesmo que flat, mas para alta, não para baixa, né? Então, basicamente, no câmbio eu entendi que essa primeira compra aqui para trazer para a média contratual, né? Quem conseguiu ficar comprado aqui, né, para vir desafiar até o topo de então, foi uma excelente também, que às vezes o dólar ele faz isso, né? Como eu bem falo aqui para vocês, tem dia de tendência, mas aqui ó, ele volta, deixa eu mostrar aqui, ontem ele voltou, tocou, né? E trouxe tá aqui na média, né? Mesmo no dia de baixa, tá? Então é mais interessante permanecer um pouco mais comprado nessa situação, né? Vejo outros dias aqui que ele fica um pouquinho mais comprador, mais vendedor, né? Mas depois ele consegue, olha só. Quem trabalhou a compra aqui,
não conseguiu passar e depois conseguiu sair, né? Então os operadores, eles de fato eles não fecham imediatamente as operações, né? Tem vezes que realmente, né, o player ele permanece comprado, né, nas petax aqui e faz um movimento contrário. E aí é um stop, né, galera? Mas a gente tem que entender também que o dólar ele tá, olha só, ele tá numa tendência franca de baixa, né, galera? Mas dá para fazer pequenas operações, né, galera? Aqui, por exemplo, olha só, o fato comprado, né? Então aqui quem comprou na terceira, né, na segunda, até que dava um insight bacana, né? Porque ele veio aqui, tocou no spot e o alvo era isso aqui, né? Comprar em cima do spot, ele não conseguiu buscar o preço à vista, que a gente tem aqui as nossas petax. O spot, preço à vista, né? Petax à vista e o spot do dia, que é o nosso D0, né? E aqui a gente tem um D mais um, né? Que seria a Petax de ontem. E a Petax futura aqui em cima e aqui o spot, né? Que é um cálculo, né? Uma apreciação matemática de tesouraria. Então, ele ficou comprado aqui em cima da Petax da segunda e da terceira Petax futura e depois retornou novamente fazendo essa movimentação, né, galera? Um pouco aqui mais de alta, devolvendo, né, essa queda pareado com nossos juros, né, que ele fez esse movimento. Deixa eu mostrar aqui, né? Ele fez esse movimento e ficou um pouco mais flat, né? Então ele começou negativo e ficou aqui flat, nossos juros. E o dólar ele fez um caminho parecido, né? Lembrando que a gente está aqui é o 400, galera. Então vale uma compra, né? Vale uma compra. Esse toque mais rápido, o 400 ele está bem aqui, né? Aqui 400. Né? Então ele ficou parado em cima do 405, né? Onde estava a Petax. O Petax de ontem, no caso, né? Então, o câmbio foi basicamente isso, né, galera? Foi um pouquinho, eu creio que foi um pouquinho mais fácil, tá? O câmbio. Somente essa operação aqui, essa aqui realmente foi a melhor operação, né? Essa operação um pouco bem mais fácil, na modalidade scalp sim, trabalhando pouco o contrato, né? Mas esse aqui do entendimento, né? Porque quando você tem um entendimento que o câmbio ele trabalha em cima do preço futuro ou perto dele, né? E tende a ficar correlacionado com os juros e a nossa taxa externa, que é o DXY, você entende que é uma movimentação macro, né? Como foi a de hoje, ele vai fazer uma certa correlação, né, galera? E ele está correlacionado com os juros. Já o nosso mini índice, galera, ele caiu, né? Mas fez um movimento bem mais contraintuitivo, chamou a compra aqui, é bem verdade. Mas aí dá para nós vermos que aqui tem uma venda, né? Aqui, essa aqui é a do Trade Location clássica, né? Mas bora lá. Então, galera, as bolsas lá fora, deixa eu mostrar aqui também, né, para vocês. Aqui o dólar caindo, né, contra os outros pares que estão numa alta, né? Alguns numa alta consolidada já. Tipo o euro, a libra também e uma leve alta também nos outros, né? Bitcoin 1,5, né? Atingindo máximas. Mas nós tivemos aqui as nossas bolsas, elas estavam subindo, tá? Elas estavam subindo um pouco mais de força, um pouco mais de ímpeto, que é bem verdade, tá, galera? E isso aqui tem um sentimento que
foi um pouquinho, inclusive, né, o setor de energia ele tá caindo também, olha aqui. Metais tá caindo, a não ser com o ouro e a prata, né? O ouro e a prata, mas os metais assim que eles são de bens de consumo mais rápido, né? Estão caindo, tá, galera? Então, o nosso mini índice ele caiu, né? Essa movimentação aqui foi um pouquinho mais correlacionada com a abertura no mercado à vista, tá, galera? Porque é bem verdade, se os juros ele estava caindo, né, nos juros que ele, na hora que ele caiu, a nossa bolsa deveria subir, né? Mas há outras razões também, né, que a bolsa ela tenha caído, tá, galera? Justamente para nossas ações, né? Então o mini índice ele fez essa movimentação aqui logo pela manhã, tá? Na baixa, teve abertura do mercado à vista, né? Que tá aqui, olha só, como ficou um pouco mais descorrelacionado. Mas depois ele fez esse movimento aqui bem interessante, galera. Bem interessante mesmo. Então tá, ele traz essa liquidez, né? Aí a gente tem aqui o volume profile, né? Então a gente tem a rejeição e aqui a aceitação, né, galera? Então tem essa liquidez, ele faz a movimentação, né? Que seria o liquid sweep, que ele trabalha, né? Então ele faz um movimento contrário, mas depois ele lava, né? Essa liquidez aqui e levar um stop aqui numa venda, tudo bem, tá, galera? É bem verdade que o preço ficou aqui um pouquinho mais brigado, granulado, praticamente meia hora, né? Para depois renovar. A operação, né? Essa operação é para renovar essa mínima aqui, né? Então levar um stop aqui, tudo bem, tá? Ainda, inclusive é uma operação um pouco mais perigosa, porque ele veio aqui para dentro das médias, né? Então se ele vem para dentro das médias, ele tem que sair rápido, ele já tem que logo fazer isso aqui, né? Foi o que ele não fez, tá? Mas depois ele dessa liquidez, né? Olha só. Então ele não conseguia passar dessa liquidez que estava aqui em cima, né? E depois ele trouxe a liquidez, essa liquidez maior e ficou trabalhando aqui, né? Então a gente tem uma liquidez aqui, né? E uma outra liquidez aqui, assim, né, galera? Então ele não conseguia passar, né? Então ele ficou aqui brigando, não conseguia, batia aqui e voltava, né? Batia aqui e voltava para a liquidez. Quando ele fez essa movimentação e que ele voltou nessa liquidez, aí aqui tava a venda, galera. Aqui tava a venda, né? Para justamente tentar fazer essa renovação da mínima. Foi exatamente o que ele fez, né? Então ele veio trazendo a liquidez para baixo, tá? Mas por quê? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como é que tá o nosso IBOV, né? E o ETFs e os índices aqui. IBOV naturalmente caindo com 0,80 de queda. E as ações tudo na parte negativa, praticamente, né, galera? A não ser esse setor aqui, um bancário, que tá uma alta, né? Mas olha só, Vale, Petro caindo, né? Desculpa. Então, os índices aqui, o ETF, né? Ibova 11, né? O setor aqui também de B6C, né? O que é o nosso índice comoditizado. Aqui o índice de consumo também caindo, índice de consumo. O que mais aqui? Deixa eu ver se eu encontro mais um. Aqui o micro S&P 500 também flat, né? Então basicamente tudo caindo. Ele até conseguiu dar uma movimentação um pouco mais forte aqui, que a gente vê essa parte aqui, que é o setor pontilhado em branco.
que são essas é a Vale e a Petro, né? Então ela estava trabalhando, chegou a ficar um pouquinho mais flat, mas depois devolveram, né, galera? Então, basicamente, com esse arrefecimento, né, das nossas aqui, né, das nossas ações, o índice fez a mesma coisa, né? E logo de manhã ele conseguiu trocar, né, no POC, inclusive, né? Faltou eu esclarecer isso aqui para vocês. E no nosso aqui o ajuste, né? Tá aqui a média do ajuste, nosso ajuste tá aqui que não tá aparecendo, né? Mas não sei por quê. Mas ele já tocou no ajuste no POC, então ele pode correr, porque ele já encerra operações e ao mesmo tempo que o mercado ele encerra as operações, né? Que ele faz um movimento sim mais forte. Então o mercado ele fica livre para logo abrir outras operações, tá? Então basicamente foi isso, galera. Tá chegando aqui, chego perto da nossa amplitude média diária que tá no 189.500, praticamente, né? Esse aqui seria um bom alvo, tá? Para quem fez uma operação no 140 e 300 aqui, né? Trazer aqui pro 189.500, que é dar uns 700 pontos, né? Então tá bem interessante. Então basicamente é isso, pessoal. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas? Escrevam algum comentário ou alguma crítica construtiva. Até mais, galera. Valeu!